Minha exploração em Nokron me abriu muitas portas e também os olhos. Como eu estava explorando muitas áreas que tinham um nível muito elevado em relação ao que eu estava, eu acabei tomando muito hit kill de muita coisa, ou tipo, um ataque me levava 90% da minha vida. E isso acabou me deixando com uma visão muito diferente do que realmente é jogar o The Ring. Como eu não estava fazendo as coisas na ordem dos níveis, assim, na ordem que eu queria, porque isso também é jogar o The Ring, afinal o mapa é 100% aberto, eu ainda preciso falar muito sobre como é a exploração desse jogo, mas me atentando aqui, acabou que eu enfrentei inimigos muito mais fortes do que deveria pra, sei lá, pegar a Black Knife ou fazer qualquer coisa parecida, tá ligado? Então voltar pra Nokron e fazer uma coisa do meu nível me fez perceber que jogar o The Ring não é só fazer uma build legal e tomar hit kill de tudo. Enfrentar inimigos que não te dão hit kill, causar dano, também fazem parte da experiência de jogar o The Ring. Então, foi muito gratificante perceber que minha gameplay não seria só enfrentar um boss muito forte, morrer e tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo. De vez em quando eu ia encontrar algum inimigo que eu ia conseguir matar com certa facilidade, sabe? Eu acho que essa é a experiência de todo mundo que joga The Ring. O Colcarnet falou sobre isso. Em todo o conjunto de bosses desse jogo vai ter 3 onde você vai simplesmente destruir na porrada, que você vai passar de primeiro na segunda tentativa, e assim como vão ter 3 que vão te destruir completamente, você vai passar uma noite inteira tentando matar eles. Isso excluindo, obviamente, aqueles bosses que são feitos para serem muito difíceis ou que são feitos para serem muito fáceis. Ter ficado preso na Renala foi uma coisa positiva porque me permitiu explorar outras ideias. Minha ideia inicial era ficar nas adagas, que é uma arma, até hoje é uma arma que eu me sinto muito confortável usando, até eu pegar outras armas que fariam uso da minha build. Porém, ter ficado preso na Renala me fez ter outras ideias, apesar de, como eu falei, o problema era meu. Inclusive, no dia em que eu editei aquele vídeo da Renala, eu tava jogando num save secundário, eu entrei na Renala e matei ela de primeira, porque eu simplesmente andei reto na direção dela ao invés de ficar andando pro lado. Eu fiquei muito estressado com isso. Mas voltando e me atentando aqui, ter tentado outras alternativas e principalmente outras armas abriu um leque de possibilidades para uma coisa que é o que eu queria comentar, especialmente no vídeo de Nokron, que é sobre a minha build. Eu idealizei essa build por 2 anos desde que o jogo lançou, avaliando o wiki, avaliando outras pessoas jogando, avaliando as estratégias de jogo, entendendo finalmente o que são os atributos e que caralhos é o arcano. Mas basicamente fazendo um TCC sobre Elden Ring e entendendo suas nuances, eu queria muito fazer uma build que unificasse as coisas que eu amo nesse jogo, que são a liberdade de jogo, de você montar sua build do jeito que você quiser, explorar as áreas na ordem que você quiser, mas também a lore. Eu realmente gosto muito da história desse jogo e todo o contexto que move esses personagens, etc. Eu vou comentar mais sobre isso eventualmente, mas eu queria que minha build representasse tudo isso. Então foi idealizando isso que eu decidi fazer uma espécie de paladino negro, que também é chamado de algoz nos RPGs, porque a minha ideia é simplesmente ir contra a Marika e tudo que ela representa, porque eu odeio essa mulher, e eu odeio a Tervor, e eu odeio a Golden Hour, tanto faz. Então eu queria pegar, tipo, Black Knife, que matou um deus, a Morte Destinada como um todo, a Chama Matadora de Deuses, ao mesmo tempo que eu também queria explorar outras vertentes do combate, como o combate à distância, por isso o arco e flecha, eu também queria explorar os buffs e debuffs do jogo, eu basicamente queria explorar tudo que o jogo tinha pra me oferecer na primeira run, pelo menos dentro do possível. Por isso que eu escolhi fé, porque, diferente de força ou destreza, ele não me prende a armas específicas. No mesmo atributo, no caso fé, eu consigo utilizar tanto adagas como espadões, sabe? Assim como também no mesmo atributo eu consigo utilizar arcos e etc. É um atributo mais neutro, que eu uso armas específicas, mas que não estão em categorias específicas. Então, tipo, se eu vou pra força, automaticamente é recomendado que eu pegue um espadão, um porrete. Se eu for pra destreza, automaticamente é recomendado que eu pegue uma katana, uma espada rápida. Enquanto fé, eu tenho armas específicas, que escalam com fé, obviamente, mas que elas não estão em categorias específicas. Podem ser adagas, espadas, porretes, muita coisa escala com fé. E por que eu tô devagando sobre tudo isso? Porque eventualmente a minha build vai expandir mais, mas principalmente porque não tem lugar melhor pra falar de build do que Nokron, aonde você enfrenta a sua própria build. Eu realmente não consigo entender quem utiliza a estratégia de tirar os equipamentos pra enfrentar a mímica. Óbvio, se você tá buscando tornar sua experiência mais fácil e mais casual, tá tranquilo, o jogo é seu, você joga do jeito que você quiser e não é esse o ponto aqui. Meu ponto é, para as pessoas que buscam uma experiência Elden Ring, tirar os equipamentos para enfrentar a mímica, a não ser que você também tire realmente seus equipamentos e enfrente só no soco ou algo parecido, é meio... desculpa, é meio paia. Isso acontece porque a mímica ela é a representação daquilo que não foi feito em Dark Souls 3.
Eu nunca joguei nenhum Souls, que isso fique claro, mas eu tenho muitos amigos que já jogaram Dark Souls e já conversaram comigo sobre a história e sobre a gameplay, e eu sei que o último boss de Dark Souls, ele é a representação do seu personagem no Dark Souls 1 e Dark Souls 2. Porém, obviamente, com a elevação do jogo, a alteração da gameplay, na parte de programação mesmo, e também porque não tinha como pegar o backup do save, não tinha como você realmente enfrentar o seu personagem no jogo. E a mímica é literalmente a personificação de você se enfrentar no jogo. É o que eles não conseguiam fazer em Dark Souls 3, eles fizeram em Elden Ring. Tirar os equipamentos na hora de enfrentar a mímica é perder toda aquela ideia que Dark Souls não conseguiu aproveitar e que estão conseguindo finalmente aproveitar agora em Elden Ring. Apesar de ser uma ideia tão simples, é extremamente criativo você colocar você mesmo como um boss. Toda a sua trajetória, todo o seu contexto, toda a sua build, os pontos fracos e pontos fortes que você conheceu na sua própria build, agora vão estar voltados contra você. Eu ainda queria que a mímica aparecesse mais pra frente no jogo, onde a build estivesse mais formada, onde você tivesse mais acesso a armas, sinceramente. Mas, sinceramente, eu amo o conceito da mímica e eu não me vejo no futuro, porque eu com certeza vou rejogar esse jogo, mas não me vejo no futuro reenfrentando ela tirando os equipamentos. Eu acho que isso perde completamente a ideia e, com todo respeito, a fogueira tá logo atrás. Não precisa tirar dos equipamentos só porque você tá, sei lá, com preguiça de chegar nela de novo. Eu acho que essa faz parte de uma das experiências da The Ring. Não é só sobre você vencer ou perder, mas também é sobre aproveitar a experiência, sabe? E eu sinto muito isso enquanto eu enfrento a The Ring. Até os bosses que mais me travaram, até os bosses que eu mais fiquei frustrante, quando eu parei pra aproveitar a experiência daquela luta, aí eu senti o que é estar no The Ring e jogar esse jogo, tá ligado? É satisfatório demais enfrentar a mímica e outros bosses por conta disso. Pela experiência e pela criatividade que envolveu esse personagem. Uma das sensações que eu queria ter enquanto jogasse a The Ring é ter aquela experiência de enfrentar o máximo de inimigos relativamente importantes que eu conseguisse. E, entre aspas, uns desafios que eu coloquei pra mim era ir atrás de todos os bosses que têm lembranças e runas. E acabou que um deles é esse espírito nobre, o espírito ancestral nobre. Esse é um boss que eu acho muito engraçado, porque eu tinha tudo pra amar esse boss, pra ser um meu top tier boss favoritos. Se ele ficasse na ideia que ele é e não na execução que ele tem. Porque eu adoro o conceito de que ele é a representação de tudo que é natural, do conceito da natureza, o moveset dele é um conjunto de movimentos de outros animais, e que, né, todo o contexto de ter um povo, uma cultura meio natural em volta dessa criatura, que trata ele como uma espécie de deus, uma entidade. E eu gosto muito dessa temática da natureza viva e como ela interage com o personagem dentro de um jogo ou algo parecido. O problema é que lutar contra esse bicho é muito chato, essa é a verdade. Não, primeiro, acho que eu nem chegaria no papo de lutar contra ele primeiro, eu chegaria em chegar nele. O puzzle de ficar encontrando aquelas estátuas e acendendo enquanto fica um monte de arqueiro te enchendo de bala é insuportavelmente chato. E você tem que fazer isso, sei lá, 3 vezes. Claro, você pode fazer isso uma vez só se você só quiser enfrentar ele, mas tem outros 2, eu acho, 2 ou 3 espalhados no jogo inteiro. É muito insuportável. E eu já tava tiltado com esse bicho porque eu fiz o Dillingrave. Que fica lá no subterrâneo de Dillingrave. E eu fiquei perdido por tipo 1 hora, porque eu não vi uma daquelas tochas específicas que ficava lá de uma fogueira. Sabe quando você passa com o cavalo começa a correr? Então, ele corria rápido, eu acabei não vendo. E eu fiquei tipo 1 hora procurando aquela merda. Então eu já cheguei nesse de lembrança tiltadaço quando eu vi que eu tinha que fazer o puzzle todo de novo. E eu lembro de ter ficado preso aí tentando achar mais dessas tochas. Talvez que eu já tava puto, então eu já falei, vou caçar essa merda de qualquer jeito. Então chegando aí, eu vi a luta e é pior do que a do Dillingrave, porque ele fica teleportando essa merda, toma dano pra caralho, mas também cura pra porra. E ele nem dá tanto dano. O foguinho dele dá dano pra caralho, mas ainda assim a gente entra no ponto de que ele é um boss de campo, ele controla o campo com esse fogo. Só que a arena dele é do tamanho da porra do estado do Maracanã. Aí ele controla tipo 5% da arena, enquanto você corre pelos outros 95%. Como eu disse, a ideia desse boss é boa, a execução não funciona. Se botassem ele numa arena mais apertada, onde o fogo dele realmente controlasse a arena, como o Moog faz, se desse a ele um moveset mais ativo e menos fugitivo, talvez fosse mais interessante. A hitbox, pra quem tá corpo a corpo, também é bem ruim de acertar. Tipo, só precisavam ter um pouco mais de concentração na hora de fazer esse boss na execução. Mas eu acho que isso ficou muito pra bicho grande, mas eventualmente a gente vai conversar sobre isso. Eu fui atrás de uma das armas do que no projeto seria uma das armas principais da build, mas acabou que muita coisa aconteceu e eventualmente a gente vai falar sobre isso. Mas, pra chegar nela, eu tinha que
enfrentar Godskin. Novamente, abrindo meu coração aqui, eu não tenho problemas com Godskin, sinceramente. Eu gosto dos dois, tanto do Apóstolo quanto do Nobre. Eu gosto de lutar contra os dois, eu acho divertido. Quando eles estão solos, individuais, eu acho divertido. E eu amo principalmente a trilha deles. Sinceramente, é uma das melhores trilhas do jogo, na minha opinião, que é das mais marcantes. Eu gosto do impacto dela e da representação que ela tem considerando a lore. Porém, esse Godskin específico de Kaelid, ele é coisa de pessoa assim que tava muito mal da vida. Uma pessoa que teve um dia horrível no trabalho, sei lá, em casa, e decidiu descontar nesse cara aqui, porque, mano, esse cara não é de Deus não, velho. O bicho me dá 2 hits e eu morro. Lembra daquele... Voltamos para aquele ponto que eu tinha falado lá no começo. Então, explorar uma área onde eu não morra com um hit. Nossa, é muito satisfatório saber que o jogo não é só sobre me matar toda hora. Às vezes eu também posso bater um pouco. Então, esquece tudo isso aqui. Aqui é o bicho me mata com 2 hits. Aqui é se eu errar eu morro. Aqui é eu lutar fazer... É quase, tipo assim, corpo a corpo contra esse bicho. Pelo menos nesse estado, com essa build, eu tinha que fazer uma luta basicamente perfeita. Eu tinha que saber o time de esquiva de cada ataque, etc. Era inviável pra mim, na minha primeira run, fazer isso. Então, graças a Deus, eu tinha Black Knife do meu lado, Morte Destinada, que me salvou e muito nessa luta. Só pra vocês terem ideia, foram tipo umas 4, 5 tentativas, que não é absurdamente grande, mas já é muito. 5 tentativas pra mim já tá na média. Mas o lance é que cada tentativa demorou muito, muito. Essa tentativa final demorou 4 minutos e meio, mais ou menos. 4 minutos e pouquinho. E só pra você ter ideia, a luta contra a Mímica e contra o Espírito Nobre Ancestral lá, foram as duas em média uns 2 minutos cada. 1 minuto, 2 minutos cada. Então essa luta aqui demorou o dobro do que as outras duas lutaram. Basicamente a união das duas lutas é essa aqui sozinha. Porque eu tive que jogar tão safe e tão Peaky Blinders, frio e calculista, meu Deus, que a luta demorou muito, porque se eu me aproximasse e tomasse um hit, era metade da minha vida. Por isso eu volto a bater na tecla, o Godskin de Platô Altos é o melhor Godskin que existe, porque ele pelo menos dá pra ter uma luta. Aqui é só tentar sobreviver enquanto o Godskin tenta morrer. Mas pelo menos isso não é considerado tortura, porque essa trilha sonora é realmente magnífica, é muito deliciosa de ouvir. Se não fosse isso, aí eu consideraria essa luta aqui uma tortura. Essa em específico, tá? Essa e a Godskin Duo, mas essa eu ainda prefiro o Godskin Duo do que essa. Que Godskin Duo, o dano não é tão grande quanto essa daqui. Essa daqui é só alguém que tava muito mal, assim, da vida, queria muito descontar o dia ruim em outra pessoa, e aí criou essa luta aqui pra criar frustração. E ainda pra chegar na luta tem a porra de um monge que enchendo o saco. Nossa, não, pra mim não tem outra explicação. Alguém tava num dia muito ruim quando fez essa luta. Alguém tava num dia muito ruim quando fez essa luta. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Felled thy King Morgoth, last of all kings. Como eu tinha dito, especialmente na parte da mímica, eu fiz uma mais voltada para experimentar tudo o que Elden Ring tinha para me oferecer. Isso incluso os ataques à distância. E eu estava utilizando bastante com esses de guerra, mas eu realmente não estava fazendo uma luta à distância. Então eu queria aproveitar para testar o arco e flecha do jogo. E eu aproveitei para colocar um mod que é basicamente uma barragem, só que ela vai um pouco mais distante, só que em compensação ela consome muita estamina. E aí toda vez que eu tiro você pode ver que a estamina vai que nem água. Eu pessoalmente sempre achei o estilo de arco e flecha do Elden Ring muito bonito, e eu achei que uma ótima oportunidade de usar ele seria contra o Morgoth. Porque como eu já deixei muito claro, eu respeito muito Margit, e o Morgoth tá ali do ladinho, afinal, né, Morgoth e Margit. Porém, contudo e entretanto, eu não tenho tanta experiência no Morgoth como eu tive no Margit, porque como eu falei, eu enfrentei o Margit algumas vezes por causa do bug do save, etc. O Morgoth era a primeira vez que eu tava enfrentando.
Então, meu amigo, o desespero nessa luta eu acho que é notável da minha parte, assim. Porque o Margit, ele tem aquele... O pessoal fala que é um problema, eu pessoalmente gosto, que é os ataques carregados dele. Eu acho que ele, como eu falei no primeiro vídeo, ele explica bem como é que foi funcionar o The Ring, com inimigos com muito ataque carregado e inimigos muito rápido. Só que o Morgoth não tem isso. O Morgoth é só ataque rápido. Ele pula e ele avança de um jeito rápido e ele começa a bater e não para. E ele emenda combo com combo, só que de um jeito organizado, diferente de outro inimigo que eu vou falar mais pra frente. O Morgoth, ele é tudo que o pessoal reclama do Margit, só que é o contrário. Se o pessoal reclama que o Margit demora, o Morgoth é rápido. Se o pessoal reclama que o Margit ele tem muito tempo de ataque, o Morgoth tem pouco tempo de ataque. Se o pessoal fala que o Margit ele usa muito ataque surpresa, o Morgoth não tem nenhum ataque surpresa. Só que todos eles são tão bem emendados que se você não tiver plena ciência do que você vai enfrentar, é só loucura atrás de loucura. E eu não tinha ciência do que eu ia enfrentar. Eu já tinha visto a luta, mas jogar a luta é outra coisa. Especialmente que eu vi a luta com pessoas que já manjavam de Elden Ring, que já manjavam de Souls. E pra mim não, pra mim foi só loucura atrás de loucura. Esse bicho chega perto de mim e eu entro em completo desespero. Contudo, ele ainda tem estilo, ele ainda tem nuances e ainda é muito bonito ver o moveset dele, independente se a gente tá falando do Margit ou do Morgoth, mas principalmente nesse caso do Morgoth. Usar o ataque à distância nessa luta foi uma ideia genial. Não pela facilidade ou por dificuldade ou algo parecido, mas para ver o que ele tá fazendo. E sinceramente, foi um deleite para os meus olhos ver como o moveset dele é bem feito. Tipo, isso é para basicamente todos os bosses de Elden Ring, mas eu admito que eu sou um pouco fanboy do Margit / Morgoth, porque, cara, o moveset desse cara é muito bonito, velho. A ideia de usar essa energia pra invocar armas, somado com toda a movimentação dele e a animação perfeita do Elden Ring tem. É lindo demais ver isso na distância, sem precisar estar perto e tal, correndo. Aqui é muito, nossa, é muito bonito. Meu único problema com essa luta é que me incomoda o quanto eu corro. Óbvio, eu tô à distância, eu preciso estar à distância do bicho pra usar meus ataques. Mas eu queria estar mais perto, trocar mais porrada com ele. Uma coisa que eu admiro muito no Morgoth, no Margit, é que tem como você trocar porrada com ele tranquilamente. No Morgoth eu não lembro se tinha como, porque eu fiquei bastante à distância. E aí, só pra deixar claro, repara que o Morgoth, boss principal, que trava uma área inteira, não dá tanto dano quanto a porra do Godskin. Isso me deixa muito, muito indignado até hoje. Mas sinceramente, um dos grandes inimigos que eu tive nessa luta foi a estamina. Testar esse mod foi muito bom, esse mod ele é excelente, ele compensa alguns dos defeitos que as pessoas reclamam de arco e flecha nesse jogo. Apesar de que quando você entende as flechas fica mais fácil de usar, mas ainda assim, o problema desse... Não é problema na verdade, o balanceamento desse mod é que ele te entrega força e em compensação ele cobra muita estamina. Então tem vários momentos, tanto nessa tentativa quanto em outras, que eu tomo porrada, não só pelo meu desespero, mas também porque eu não tinha estamina pra esquivar, ou até mesmo pra correr. Então, esse mod ele é excelente. Eu amei esse mod, e se eu for jogar com arco e flecha de novo, não sei se eu vou usar ele, eu já tirei ele na DLC, mas ainda assim ele é ótimo, porém a estamina é um negócio que você tem que ficar regulando o tempo todo. Tanto que logo no começo da luta eu até troco o talismã, pra deixar isso mais tranquilo. E sinceramente, eu acho que essa luta e todo o meu amor pelo Margit, o Morgoth, ele se inicia por causa do trabalho de voz que Elden Ring tem. Eu acho que mesmo que você não manje nada da lore, ao ouvir toda a parte de voz e fala dos personagens, você consegue entender boa parte do que está acontecendo ali. E tanto na luta do Margit quanto na luta do Morgoth, todas essas falas no meio da luta e no começo da cutscene são sinceramente algo que incorporam muito a luta. Eu acho que isso é um bagulho que fica meio que de plano de fundo. É importante, mas o pessoal não repara tanto. E foi reparar mais na DLC, especialmente na luta do Bale. Mas agora, nesse momento, dá pra perceber o quanto o trabalho de voz em Elden Ring é importante. E eu tava conversando isso até com um amigo meu que falou que Dark Souls, os inimigos, eles não têm esse trabalho de voz. Você chega, aparece a cutscene mostrando boss e você só começa a luta. Elden Ring eu sinto que boa parte do carinho que eu peguei pelos personagens, até pelos bosses que eu passei tanto tempo, é por causa desse trabalho de voz, é por causa desse aprofundamento desses personagens. Por hora é só. Eu pessoalmente agradeço muito pela sua visualização se você chegou até aqui, e agradeceria ainda mais se você mostrasse isso com um like, um comentário sobre qualquer coisa que possa melhorar. Tudo é válido, qualquer coisa, inclusive críticas, tudo é válido, especialmente para esse começo. Eu desejo a todos um excelente dia e até a próxima parte dessa história, dessa jornada.